Muito boa noite, minha gente, sejam muito bem-vindos. Hoje, um assunto espinhoso, pelo menos, né? O aumento da violência, a violência nas escolas, né? Os atentados, os ataques às escolas, a pessoas, na verdade, né? A violência nas escolas, né? O ataque não foi necessariamente à escola, foi aos alunos, às crianças, algo monstruoso, né? A resposta mais simples é a ausência de Deus, né? Por que isso acontece? A ausência de Deus. E é claro, uma pessoa que faz uma coisa dessa, principalmente contra crianças, Deus não está na vida dela. Claro que não. Uma pessoa que mata uma professora, esfaqueia a professora, né, o aluno, Deus não está na vida dessa pessoa. Obviamente não. Mas eu quero colocar aqui mais alguns pontos para nós conversarmos, ok? Mas antes disso, se você gosta de reflexões teológicas e filosóficas, curte, comenta e se inscreva no canal, né, que isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Também compartilhe o vídeo, né? Outra coisa, para quem gosta, né, do projeto EBD, que eu comento as lições da Betel Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, eu postaria na segunda-feira, né, por umas questões de horário e tal. Vou passar a postar na sexta-feira às 10 da manhã, tá bom? Então, sexta-feira às 10 da manhã, a próxima lição estará disponível aqui no canal. Tranquilo? Além disso, você que gosta de filosofia política, quarta-feira agora, dia 19, se inscreva aqui nos links abaixo, teremos uma aula ao vivo e gratuita sobre a primeira aula de filosofia política do meu curso Conservando as Boas Ideias. Tá? É a primeira aula desse módulo de filosofia política. Eu quero compartilhar contigo. Vem comigo, se inscreve aí nos links e aprenda um pouquinho sobre conservadorismo, progressismo e o que o cristianismo tem a ver com isso. Tá? Então não perca, é realmente uma aula, né? Claro, vou abrir as inscrições do curso. Você se inscreve se desejar, mas participe dessa aula, você que tem interesse por filosofia política, cristianismo, que eu tenho certeza vai ajudar, e vai estar um pouco dentro desse tema aqui também, né? Um pouquinho sempre esbarra, né, nessas questões aí da modernidade, beleza? Bom, dados os recados, vamos então para o tema de hoje, o aumento da violência, os problemas aí com a violência nas escolas, ok? Bom, então eu começava dizendo que de fato é a ausência de Deus, né? Lá em Mateus capítulo 24, versículo 11, versículo 12, perdão, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, por multiplicar o pecado, por ampliar a presença do pecado, Deus vai se afastando cada vez mais. Teologicamente, a gente chama isso de queda, né? Ou seja, a desobediência de Adão lá no Éden levou o ser humano a um estado contínuo de queda, de afastamento de Deus. A queda não é um tropeço, não é um pecado que a pessoa comete, não. A queda é a ruptura com a presença de Deus, com a comunhão com Deus, ok? Então nós estamos completamente distantes de Deus até que sejamos alcançados e regenerados ali na conversão, ok? Então sim, claro, uma pessoa que invade uma escola, uma creche, né, mais absurdo ainda, mata 4 crianças machadadas, o aluno que leva uma faca e agride e mata a professora, né, e assim por diante, obviamente, Deus não está com essa pessoa. Isso é óbvio. Mas existem algumas implicações mais sutis, mas tão sérias quanto. Tá? Eu separei 3. Pode ter mais, mas se você acha que tem mais, escreve aí o que você acha que ficou faltando aqui na análise. Tá? Mas essa ausência de Deus, ela é mais séria e mais abrangente do que a gente pensa. Primeira coisa, também um tanto óbvia, Deus foi expulso do espaço público da sociedade. Nós vivemos um momento, né, a era moderna, podemos colocar aí a partir do século XVII, Revolução Científica, o ateísmo ele tomou conta. Né? O ser humano abandonou completamente a fé. Né? E a sociedade vem caminhando cada vez mais para um ateísmo militante. Né? E até pessoas que se dizem cristãs, né, criaram um Cristo que a Escritura não mostra, né, que não está descrito na palavra de Deus. Então é a mesma coisa que o ateísmo. Né? Criou um Jesus lá para eles e ficou por isso mesmo. Mas o mais grave é que os valores cristãos, né, a verdade absoluta foi expulsa da sociedade, foi expulsa do debate público. Se você argumenta pautado na Bíblia, você é louco, você é execrado, você é tido como maluco, você é tido como fascista.
e qualquer outro ista que tiver por aí. Não é assim? Né? Então, argumentar pela verdade bíblica não pode mais. É loucura. Não se pode mais argumentar pelas verdades bíblicas. A Bíblia já não é mais instrumento de verdade. Foi colocado para escanteio. Empurraram a religião para o âmbito privado. E sem a verdade absoluta da palavra de Deus, sem a revelação de Deus, o homem vai continuar em queda livre, se afastando cada vez mais do seu Criador. Essa é a realidade. Bom, um tanto quanto consequência disso, nós temos cristãos que assimilaram essa ideia, aceitaram que a religião deve ser algo particular e passaram a militar sobre a laicidade do Estado. Isso é um outro ponto terrível. Né? Eu não estou dizendo que nós cristãos temos que pegar em armas, fazer revolução, tentar impor nossa visão de mundo. Não é nada disso. Não é nada disso. Agora, aceitar que eu não posso falar da minha fé em público, isso é loucura. Aceitar que eu não possa me posicionar contra determinados assuntos, determinadas pautas, pautado na minha fé, na minha crença, isso é loucura. Isso é loucura. Desde lá, muito tempo atrás, século XIX, né, já se entendia que a religião faz parte do ser humano. Mas o homem abandonou isso. O homem, no seu processo de queda, a queda é exatamente isso, gente. É ato e processo. Houve ali ruptura e esse abismo entre Deus e o homem continua ampliando, continua aumentando. Cada vez pior. Chegando na situação que nós estamos vendo e analisando aqui agora. Então perceba que esses atos de violência, eles vêm se agravando porque toda a sociedade vem aceitando essa ruptura, que teologicamente é fruto da queda. Nós estamos nos distanciando cada vez mais de Deus. Claro, né? Sem a regeneração. O que acontece na conversão é que essa queda ela é freada. Né? Ou seja, os efeitos do pecado são contidos na minha vida. A partir do momento que eu me converti, que eu fui regenerado pelo Espírito Santo, eu ainda sofro os efeitos da queda, né? Eu ainda vou ter os momentos de fraqueza, os momentos de má resposta, os momentos que eu vou agir, né, segundo a minha natureza pecaminosa, com ignorância, com truculência, com violência, né, no pensamento, na fala, nas ações. Né? Mas é um pouco mais refreado. Né? O Espírito Santo age para que esses efeitos do pecado sejam um pouco mais refreados. Mas, na sociedade, nas pessoas, isso vai cada vez se mostrando mais grave, mais presente, né? Com seus efeitos cada vez mais nocivos. Tá? E essa segunda parte é que os cristãos aceitaram que os valores apresentados pela palavra de Deus, a verdade clara, absoluta, pode realmente ser empurrado para o particular, não deve ser colocado em público. Isso é muito preocupante. Né? Tivemos aí o René Kivitz, aquele programa Provocações, né, que era feito anteriormente com muita competência, hoje é feito de uma maneira meio boba, né, pelo Marcelo Taz, embora seja um grande jornalista, um grande comunicador, Marcelo Taz, mas é feito com viés ideológico, então por isso fica uma coisa água com açúcar. Né? As pessoas são selecionadas ali para dizer o que a produção, o que o mainstream ali, né, pensa. E aí o René Kivitz foi lá e defendeu a descriminalização do aborto, descriminalização de drogas. Né? Então, a partir do momento que eu uso esse discurso, a sociedade não é religiosa. Mais um motivo para eu chegar onde eu tenho espaço e dizer, olha, há uma verdade absoluta. É claro que Jesus não nos ensinou a pegar em armas e impor a verdade para ninguém, mas ele ensinou a proclamar essa verdade. Ide e anunciai. E o que esses líderes estão fazendo, Deus vai cobrar. Eles têm espaço na mídia, em vez de anunciar o evangelho, se renderam à ideologização. Sei lá, para ter espaço, para ter reconhecimento, para ficar famoso, sei lá por quê. Mas o fato é que eles estão contribuindo para essa queda. Ora, uma fala de uma pessoa dessa, que vai a um programa com milhares
que assistem, milhões talvez, né? Não colhei lá quantas visualizações teve, mas com milhões, o canal do cara é extremamente visualizado, né? Enquanto o meu que tem meia dúzia de visualizações, dele tem milhões, né? Então o cara, em vez de usar isso para proclamar a verdade do evangelho, se rende ao que o mundo está ensinando. E o mundo jaz no maligno. Ou seja, em última análise, ele está rendido ao adversário. Qualquer cristão está rendido ao adversário. Né? E por último, famílias e igrejas que estão indo por esse mesmo caminho, que não vivem o evangelho, que não vivem os valores, que aceitaram esse modo de pensar do mundo. Contrariando o que está lá em Romanos capítulo 12. Acho que, se não me engano, versículo 2, né? Não vos conformeis com o mundo, mas renovai a vossa consciência. Como é que tá lá? Deixa eu pegar aqui, não vou tentar chutar, não, né? Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só o que diz. É muito claro, né? Paulo falando isso aqui, ó. Olha só. Me veio a cabeça agora, nem tinha notado para falar. Eu lembrei aqui agora desse texto, né? Olha só. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da mente. Né? Renovação do entendimento, renovado cada dia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, é não tomar forma. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs tomaram a forma do mundo, passaram a pensar como o mundo, passaram a pensar como a sociedade ateísta. Ah, não, a minha religião é para eu viver no privado. Gente, não. Sim, nós temos nosso devocional, claro, mas eu preciso anunciar, isso é mandamento. Anunciar a palavra de Deus, o culto público, o culto ao ar livre, a pregação expositiva. Isso tem que ser parte da nossa vida. Quando alguém pergunta, eu não posso me calar. Que tenha a consequência que tiver. Paciência. Encaremos. Confiados que nosso Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. E ponto. Pessoas cristãs que têm seus negócios, têm suas empresas e não atuam profissionalmente como cristãos, ou fazem coisa errada, ou simplesmente não usam do seu tempo para anunciar o evangelho e validam as mentiras contadas lá fora de que religião é coisa privada e assim por diante. Sei lá mais o que é falado. Ou seja, talvez Deus não esteja ausente só dessas pessoas, mas talvez esteja ausente de muitos que se dizem cristãos. Talvez não, né? Ele está ausente de muitos que se dizem cristãos. Está ausente de igrejas, da vida de pessoas que dizem proclamar o Evangelho, mas não estão proclamando o Evangelho. Isso é muito sério, minha gente. Muito sério. Tá? Eu quero encerrar essa reflexão com um texto que está em Isaías, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra. Cantam louvores, cantam músicas. Se dizem adorar a Deus, dizem pregar o Evangelho. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que fui instruído. Pessoas que repetem o que homens ensinam, e não o que a Bíblia ensina, não o que a palavra diz. O que repete ideias, ideologias. É claro que aqui eu estou fazendo uma interpretação um pouco extensiva, né? Porque aqui está falando de pessoas que viviam uma religião, né? Mas sem o coração estar realmente arrependido e derramado diante do Senhor. Mas é quase a mesma coisa. Pessoas que não estão arrependidas, que começam a seguir um Deus que nem está descrito nas Escrituras, mas uma pregação que é conveniente. Afinal de contas, um Deus que é igual a mim. Vitor Azevedo ou David Leonardo, eu nem lembro mais. É tanta gente falando bobagem que eu confundo os nomes. Né? Diz agora que Deus, uma vez que me alcançou e me salvou, eu sou igual a Ele. Pelo amor de Deus. Se dizendo cristãos. E aí, eu quero agora. Ah, não, é um absurdo. É um absurdo mesmo, é um absurdo que você está fazendo. Porque aqueles que deveriam estar pregando e anunciando
a salvação em Cristo Jesus, anunciando a transformação, estão falando bobagens, estão abraçando o ateísmo e o relativismo mundano. Ou seja, Deus não está só longe dessas pessoas que praticaram esses atos, mas Deus está longe das pessoas. Eu já fui uma vez, né, em casas de recuperação de drogados. Tinha lá um monte que a família é cristã, que o pai é cristão. E eu conheço relatos de pessoas que vão em presídios, vão em comunidades, vão em casas de recuperação. E tem, assim, vários ali. Ou são desviados, ou são filhos de pastores. E aí eu penso, o que aconteceu? Não estou dizendo que a culpa é do pai ou da mãe, mas será que era um lar que realmente vivia a palavra de Deus? E realmente anunciava a palavra de Deus? Ou era mais um lar que vivia uma religião, chegava em casa e assistia Big Brother, chegava em casa e ia só assistir um filme, não tinha um momento de oração, não conversava com o filho sobre o que ele aprendeu na escola bíblica dominical? Porque a gente tem que ter cuidado, sabe? Outro dia eu ouvi, não sei onde que foi, não sei quem que falou, mas uma coisa muito séria. Os nossos filhos passam 4 e meia por dia, 5 dias por semana, e a escola bíblica 1 horinha por semana. A gente já começou perdendo. Lá eles estão sendo ensinados um monte de bobagem. Né? Por isso que o homeschooling talvez seja uma boa para, para nós, né, cristãos. Mas enfim, isso é assunto para outro momento. Mas eu quero encerrar com o versículo 14, que segue o versículo 13 que a gente acabou de ler, com palavra de esperança. Deus diz assim: Eis que continuarei a fazer uma grande obra, maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Todo essa pretensa sabedoria, esse pretenso conhecimento científico que nega a fé, que nega a existência de Deus, tudo isso perecerá. Todos esses valores relativos perecerão, mas a palavra de Deus permanecerá. A obra de salvação Deus continuará fazendo, com você ou sem você. Aí a gente vai ler Deuteronômio, né, capítulo 29, versículo... Não, capítulo 31, né, capítulo 30, Deuteronômio, Deus fala assim: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Se não me engano, é Deuteronômio 31. É que eu fui lembrando agora, gente. Eu nem lembrei desses textos. Tá? É 31 ou é 30? 30:19, né? Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Escolhe viver a palavra de Deus. Escolhe viver com Deus. Não com o que o mundo está dizendo sobre Deus, mas com o que o próprio Deus diz sobre Ele mesmo, na sua santa palavra. Amém? E sim, vai piorar. Mas uma certeza nós temos. Maior é o que está conosco que o que está com o mundo. Amém? Meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão, amigos e amigas, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que essa reflexão tenha aí despertado você, né? Para que você pense um pouco sobre o fato de que talvez não seja só essas pessoas que estão se afastando de Deus. Até aqueles que se dizem cristãos estão, na verdade, se afastando de Deus. Que possamos nos voltar aos pés do nosso Senhor em oração, na leitura da palavra, nos cultos, e anunciar ao mundo que o Senhor é o nosso Redentor. Amém? Grande abraço, que o Senhor abençoe. Na sexta-feira tem Projeto EBD. Na quarta-feira, dia 19, temos a live, né, do nosso curso, Conservando as Boas Ideias. Tá? Não é só para quem é inscrito, tá? Até porque ainda não abre inscrição, vou abrir a partir de quarta-feira. Tá? Então é para todo mundo, tá? Essa live. E não é para vender, não. É conteúdo mesmo. Tá? E o que mais? E é isso. Sexta-feira tem Projeto EBD. E é isso aí. Tá? Que Deus abençoe. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever. Tá? Um grande abraço e até a próxima.